Quero começar falando da embaixada brasileira que perdeu contato momentâneo com brasileiros que aguardam para deixar a faixa de Gaza. A empresa de telefonia local informa que o serviço de internet foi cortado por causa de um bombardeio israelense. O embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, está tentando entrar em contato com os brasileiros. Eu já quero trazer essa cobertura, então, internacional e falar com o Luca Bassani, o nosso correspondente. Luca, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, o Antônio Guterres, diz que Gaza enfrenta uma avalanche de sofrimento sem precedentes. A gente tem essa situação que envolve os brasileiros agora também. E como que está a questão humanitária, que é a grande divisão que leva e provoca essa divergência também no Conselho de Segurança. Muito boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde a você, Evandro, a todos os nossos comentaristas. Nós vemos que a situação humanitária tende a se deteriorar durante as próximas horas e as informações vão ser cada vez mais raras. As informações críveis, né, nesse caso, por conta da internet ter sido cortada em grande parte da faixa de Gaza. Essa que é a última linha de contato entre a imprensa mundial e os consulados, obviamente, com os cidadãos de Gaza. Nós vemos que agora, após esse anúncio, não só os brasileiros não conseguem se comunicar com Itamaraty, mas também uma série de outras organizações humanitárias que trabalham na faixa de Gaza há muito tempo não conseguem mandar os seus requerimentos, mandar qual é o status real da situação humanitária por lá. Nós sabemos que durante toda essa semana, e hoje, uma sexta-feira, nós sabemos que a ONU falou que a falta de combustível tem piorado o funcionamento de suas ações dentro da faixa de Gaza. Nós vemos que eles disseram que para a faixa de Gaza funcionar, com seus mais de 2 milhões de habitantes, eram necessários 160 mil litros de combustível, mas dentre aqueles mantimentos mandados do Egito para a faixa de Gaza, o combustível, o diesel, o gás natural não foi incluído, o que deteriora muito a situação da energia elétrica, dos hospitais, da purificação da água dentro desse estreito pedaço de terra. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, fala que essa avalanche de sofrimento ela não é só causada pela guerra em si, pelos bombardeios, mas pela privação desses desses tão fundamentais artigos de primeira necessidade, como é a água, como é a energia elétrica, como é a internet, e isso tende a piorar. Nós vemos que durante essa sexta-feira, Israel foi atacada por um foguete diretamente da faixa de Gaza, atingiu a cidade de Tel Aviv, a mais de 70 quilômetros desse estreito pedaço de terra, e isso fez com que o premier Benjamin Netanyahu e as suas forças de segurança, o exército de Israel, anunciassem uma antecipação de toda a incursão terrestre. Ainda de fato não começou, mas a expectativa é que isso seja uma resposta, já que o território de Israel continua sendo atacado, mais de 200 reféns continuam na mão do Hamas. Apesar da pressão internacional para que não haja essa invasão, nós vemos que talvez essa seja a opção tomada pelo exército de Israel com o aval dos americanos e que possa eventualmente escalar esse conflito para um conflito regional, já que Irã, Hezbollah, a Síria, grupos diferentes dentro do Oriente Médio fizeram ameaças ao longo dos últimos dias, caso uma invasão por terra se efetivasse. Obviamente que isso ainda não aconteceu, então as respostas não puderam ser provadas reais ou simplesmente bravata, afinal na guerra se trabalha muito com isso também, mas a gente vê que a situação humanitária de Gaza se deteriora e a preocupação é que em pouco tempo as agências humanitárias que trabalham lá de dentro tenham que paralisar completamente as suas operações pela falta desses itens básicos que incluem a internet, que incluem também a energia elétrica, como nós temos trazido aqui para a nossa audiência do 3 em 1 toda a semana.